Nosso mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes e milhares de anos. É claro que haveriam várias perguntas e acontecimentos para serem explicados. Mas você sabia que existem alguns fatos que não existe nenhuma resposta e nenhuma explicação? Até hoje? Então, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo e se você é um fodinha, é claro, já deixa logo seu joinha. Fala igual Minecraft, mano. Se você é um fodinha, já vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Bom, vamos começar com uma pergunta que nem o homem nem a ciência consegue responder e que parece ser muito simples. Pra que servem os sonhos ou qual a finalidade de sonhar? E pra que servem os sonhos? Já parou pra pensar? O que você acha? Às vezes é Objetivo, eu gosto de sonhar pra traçar objetivo, pra autoestima, sei lá, não sei. Existem milhares de teorias que tentam explicar o sonho. Existem pessoas que acreditam que os sonhos estão ligados ao subconsciente. E outras pessoas que acham que o sonho serve pra te treinar pra algo pro futuro. Tem também aquelas que acham que sonho é uma coisa mística, ligado com o sobrenatural. Mas a verdade é que até hoje nenhuma dessas teorias serviu como resposta pra que serve o sonho. E os sonhos, como vocês sabem, é uma das coisas que mais fascina o homem. E aí, o que você acha do sonho? O que você acha que é o sonho, pra que serve? Comente nos comentários também, não sem putaria. A mente humana é uma coisa que precisa ser muito estudada. E tem uma outra coisa que também acontece na nossa cabeça, que também não tem explicação, que é o famoso efeito placebo. Pra você que não conhece o que é o efeito placebo, vamos dar uma pequena explicação. Efeito placebo nada mais é do que um procedimento médico que serve para tratar a doença a partir de efeitos psicológicos. Por exemplo, em vez de dar realmente um remédio, eles te dão alguma coisa de farinha e fala que é o remédio, para você tomar achando que é o remédio. Ou seja, para aquilo fazer você acreditar que tá funcionando. É claro que isso é coisa da nossa mente, pois a gente não tá tomando um remédio de verdade. Só que a gente não sabe por que isso acontece. E pra você ter uma noção de como esse efeito é poderoso, é capaz de você ficar bêbado sem você ter tomado nada. É claro que você não vai ficar bêbado de verdade, mas várias pesquisas já confirmaram que se você beber algo achando que tem álcool ali, por exemplo, se você tomar uma cerveja sem álcool e achar que é uma cerveja normal, você vai beber e do nada você vai falar assim, nossa, eu tô ficando bêbado, não sei o que. Só que não tem álcool ali. A questão é que quando você começa a acreditar em alguma coisa, o seu cérebro começa a acreditar nisso e querer realizar. E o mais da hora de tudo é que mesmo depois você sabendo que foi uma mentira, o efeito placebo continua funcionando. O exemplo é o seguinte, tem um paciente que precisa de um remédio, o médico prescreve um remédio placebo pra ele, o cara toma e sara. Depois o médico chega pra ele e fala, olha, o remédio que eu te dei é placebo. Mas mesmo assim o cara tá curado. A doença não volta, logo o efeito placebo funcionou. E se você aí acha que o efeito placebo só funciona com remédios ou bebidas, você está totalmente enganado. Já foram feitas até cirurgia placebas. Como assim, né? Olha como funciona. Os médicos te dão anestesia, corta, abre, mexe, só que não tira nada. E depois costura e pronto. Fala assim, ó, fizemos aí a cirurgia, retiramos, deu tudo certo, você tá 100%, você tá curado. Óbvio que não é pra qualquer coisa, né? Mas existem casos que isso funcionou. Bom, outra coisa, vai, vamos logo, amigo. Não, consegui. Olha, pude meu dedo ou não? Acho que vai arder, hein? Outra coisa bastante sem explicação é por que bocejamos. Faz isso não, mano, senão eu vou bocejar também. Cancelei o bocejo. E também porque o bocejo é contagioso. São duas coisas que muita gente tenta explicar, mas você fica assim, tá, e por quê? Isso não, mano, senão eu vou bocejar também. Existem algumas teorias que o bocejo está relacionado ao oxigênio. Ou seja, se alguém está bocejando muito é porque ela pode estar com falta de oxigênio. Outra teoria diz que o bocejo é uma maneira do nosso corpo se manter acordado enquanto estamos meio cansados. Isso porque quando bocejamos contraímos alguns músculos do rosto e com a circulação do sangue deixa a gente mais acordado. Porém, até hoje nada foi confirmado. E se só bocejar já não tem muita explicação, o bocejo ser contagioso então é uma coisa muito mais difícil de ser explicada. Agora vamos para o universo. O que você acha que existia aqui na Terra antes do Big Bang? Como muitos aprenderam na escola, na parte de ciência e tudo mais, o Big Bang foi o que criou tudo, o mundo, o universo e tudo mais. Mas antes dessa grande explosão, o que existia? Era completamente escuro, não existia nada, era um outro mundo que deu outro Big Bang e veio antes. É claro que existem várias e várias teorias, mas não existe nenhuma teoria que comprove
comprove nada e seja 100%. Bom, o que cabe a nós é esperar um pouco mais até os cientistas descobrirem, se é que vão descobrir mesmo, e falar assim, olha, provei, é isso aqui. Ou se não, na morte. Quando a gente chegar e morrer, a gente vai perguntar. Outra coisa, né? Outra coisa sem Deus, explicação. O que acontece depois da morte? Tem crença, né? Claro. Tem gente que acredita numa coisa, tem gente que acredita em outra. A gente não sabe, né? Porque ninguém nunca vai falar. Quem voltou pra contar? Bom, galera, se a gente for parar no universo, tem muita coisa que não tem resposta. Então vamos voltar pro nosso mundo, porque aqui também tem muita coisa sem explicação. Como, por exemplo, em 2007, na Patagônia, um lago simplesmente sumiu de uma hora pra outra. Assim, um lago, assim, falou. Você deve estar pensando, o lago é pequeno, teve uma seca. O lago, gente, tinha mais ou menos 8 quilômetros e 30 metros de profundidade. E ele sumiu em menos de 24 horas. Várias teorias surgiram para tentar explicar esse fenômeno. Uma delas é que um terremoto podia ter acontecido e puxado a água ali, só que nenhum terremoto aconteceu. Fizeram algumas buscas e estudos, não aconteceu nenhum terremoto. E já os ufólogos acreditam que aliens sugaram toda essa água e levaram para o espaço para estudar, ou sei lá, fazer o quê? Tomar um gole, né? Não. Tava com sede eles. E enquanto alguns lugares do mundo tem gente perdendo água, existe um cara que faz água. Na verdade, ele faz chover. Fazia, né? Estamos falando de Donnie Decker, um cara que dizia controlar o clima e fazer chover. E isso até mesmo em ambientes fechados. Tudo começou quando o Donnie estava de boa na casa de um amigo e ele começou a se sentir meio mal, começou a ter tremores e do nada uma nuvem apareceu dentro da casa ali, dentro do lugar onde ele tava. E galera, começou a chover dentro da casa. E foi aí que Donnie percebeu esse superpoder e começou a fazer pequenas apresentações disso. Conseguia, né? Porque hoje em dia ele não consegue mais. E esse caso é bastante famoso. Várias pessoas presenciaram, várias pessoas viram, amigos, pessoas viram demonstrações dele. E não existe nada que consegue responder a lógica pra isso, ou como aquilo é feito. É a tempestade, mano. É mutante. A única coisa que se sabe a respeito disso é que esse poder, essa chuva, começou depois do seu avô ter morrido. E aí ele acredita que pode ter sido alguma maldição. Ele foi até mesmo em vários lugares pra tentar fazer aí o exorcismo. Bom, não sei se deu certo, mas as chuvas acabaram. Você conhece o fenômeno que se chama pareidolia? O nome é bem estranho, mas eu tenho certeza que você sabe que é. Tá ligado quando você olha pra uma nuvem e vê um cavalo, um golfinho? Ou então quando você olha pra uma tomada e vê um rostinho feliz? Ou uma casa também, vários rostos. É, sorrisinho. Eu vejo sorriso em tudo, mano. Eu tô no ônibus, tô num carro, tô em qualquer lugar, eu olho e falo assim, olha um sorrisinho. Aqui mesmo no meu braço tem uma carinha, olha. É isso aí mesmo. Isso se chama pareidolia. Até aí uma coisa normal, todo mundo vê. Eu já vi, você já viu, então fica tranquilo. Bom, o que não é normal mesmo foi uma coisa que aconteceu na Espanha na década de 70, quando uma família começou a ver rostos em sua lareira. Mas não era no fogo, galera, e sim no chão, embaixo do fogo. Assustada, essa família destruiu a lareira e construiu outra, mas mesmo assim o rostinho tava lá. E foi aí que começaram as teorias do que o lugar era amaldiçoado e tudo mais. E resolveram fazer uma escavação na casa. E foi aí que eles descobriram que embaixo da casa havia uma sepultura com vários esqueletos humanos. E o incrível, galera, é que os rostos não paravam de aparecer na casa. Especialistas estudaram essa casa por mais de 30 anos. E os desenhos de rostos eram realmente feitos no chão. Só que ninguém sabia como, quem fazia, como isso acontecia. Às vezes os caras até ficavam lá e presenciavam, entendeu? Não era alguém que tava fazendo aquela porra. Tanto é que a casa ficou na mão de especialistas para ser estudada. E este caso bastante famoso se chama Faces de Belmez. E sem resposta até hoje, esse caso foi classificado como um dos casos paranormais mais importantes do século. Bom, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é claro, deixa seu like. Pergunta sem resposta é porque a galera assiste o vídeo e não deixa o like. E não deixa o like. Bom, muitas coisas que a gente falou, existem respostas, existem algumas crenças, mas nada confirmado. Então deixe aí sua opinião sobre tudo isso que você acabou de ver nesse vídeo. Lembrando que as nossas redes sociais estão aqui na tela, siga a gente lá. Se você gosta do Instagram, vai lá na nossa última foto, Facebook ou Twitter, vai lá na nossa última publicação, deixa um comentário. Isso tudo, pessoal. Valeu!